Espero que vocês estejam gostando de conhecer um pouco mais sobre o Climate Reality Project e as suas lideranças aqui no Brasil. Eu não sei vocês, mas eu me inspiro muito de conhecer a trajetória dessa galera incrível. E para terminar, a gente vai ouvir a Renata Moraes, que é a gerente da filial brasileira do Climate Reality Project aqui no Brasil. A Renata é apaixonada por seres vivos e aprendizagem. Ela desenvolveu sua carreira nas áreas de educação e meio ambiente ao longo de 27 anos de experiência profissional. Nos últimos 5 anos, tem vivido seu sonho de fazer do mundo um lugar melhor, tendo a honra de coordenar o Climate Reality aqui no Brasil, onde ela supervisiona, impulsiona e apoia as ações e estratégias de advocacy, comunicação e engajamento junto a mais de 1.200 lideranças climáticas. Bom, vamos ouvir a Renata então. Não sei se vocês concordam comigo, mas a gente tem que tomar cuidado com o que deseja. Um dia, eu secretamente desejei ir me apresentar num TED, que é esse evento incrível que tem como intenção principal a de propagar uma boa ideia. E esse sonho tirou meu sono por 2 semanas, assim que eu fui convidada para participar do encerramento do painel Climate Reality, com uma fala impactante sobre como eu entrei no clima. E percebam, quando a gente assiste a um TED, a gente escuta aquelas pessoas extraordinárias que tinham um plano incrível e claro para colocar no mundo algo mágico. E eu iniciei a minha carreira pela educação infantil, porque para mim não havia nada mais importante no mundo do que permitir que as crianças pudessem ter voz nos seus processos de aprendizagem. E foi muito interessante perceber como foi fácil aprender a trabalhar com as crianças, que desde os 2 anos de idade demonstravam paixão pelo cuidado com o meio ambiente. Por outro lado, como foi desafiador lidar com as questões familiares em torno do mesmo assunto. Explico. Uma semana estávamos trabalhando com a necessidade que a humanidade tem de não desperdiçar água potável. Eu não vou falar aqui sobre isso, mas em 2015 os cariocas consumiam 3 vezes mais água do que o recomendado pela ONU, que considera suficiente 110 litros de água por dia por pessoa. Bom, e as crianças deram várias ideias incríveis. E o que elas podiam fazer para não desperdiçar água em casa? Bom, foi lindo. Muitas ideias surgiram e, junto com as ideias que surgiram também muitas cartinhas e muitas falas dos pais dizendo que os alunos estavam super empolgados e eles tinham ficado muito emocionados, pois seus filhos estavam interessados no monitoramento do consumo residencial. Que maravilha! Como nada é flores e nada dura para sempre, nas semanas seguintes eles indagaram qual seria o próximo conteúdo a ser trabalhado, pois era impossível lavar a louça ou escovar dente com a torneira aberta. E cada minuto gasto no chuveiro estava sendo contabilizado atentamente pelos olhinhos de seus filhos, que se tornaram fiéis guardiões da natureza. Bom, antes de encerrar o mês, veio o basta. Por favor, professora, quem paga as contas de casa são os adultos. E a eles cabem decidir sobre o consumo. Precisava de um plano melhor, pois com esse pedido eu entendi que quando os meus alunos se tornassem adultos, era capaz de não ter mundo para eles. Totalmente sem futuro, sem acesso a um ambiente natural de qualidade. E o que percebemos durante essa pandemia foi que todos que tiveram condições de se dirigir para fora das cidades grandes, o fez tão logo concluiu que a quarentena duraria mais que 40 dias. Se acomodaram felizes, os que puderam, com toda a família, perto das matas, das praias, de rios, riachos, de áreas abertas onde o sol poderia recarregar suas baterias, demonstrando então a nossa necessidade de estar perto da natureza. Eu demorei um tempo para realizar o que precisava fazer. Saí da cidade maravilhosa e fui morar numa fazenda produtiva na região serrana do Rio de Janeiro. Lá, ao observar melhor a natureza, os animais e seus desafios, eu me conectei com outras pessoas para garantir que o ser humano, que estava completamente desconectado ao meu ver, se reintegrasse na roda da vida. E nesse grupo eu aprendi que juntos tínhamos voz, e essa voz ecoou por todas as escolas dessa cidade. E o trabalho que eu comecei com as escolas me fez perceber que esse trabalho deveria ser levado para outras cidades e alcançar também empresas e seus colaboradores. Não dava mais tempo para trabalhar no varejo, tinha que ser no atacado. A luta precisaria se estender por toda a humanidade. Estive à frente de muitos projetos de educação ambiental nas 5 regiões do Brasil. E depois de um tempo, eu voltei para a cidade maravilhosa e a participar de seminários que apresentavam as melhores práticas para resolver impactos ambientais.
Numa dessas apresentações, uma apresentação em especial teve um grande impacto na minha história. Nela, uma empresa comprovava que o que parecia impossível, lucrar ao cuidar da sua produção, para que esta não atingisse de forma negativa a natureza. E nem era complicado, já dizia o sujeito apresentador. Era só saber aonde apertar os parafusos. E nesse dia, eu tive a certeza de que a educação ambiental tinha perdido mais uma vez para o bolso. Não seria pela consciência, não era preciso educar, não era preciso informar, não era preciso fazer nada diferente. Era só saber aonde apertar os parafusos. Definitivamente, quando a gente acha que tem as respostas, vem a vida e muda as perguntas. E o meu plano realmente precisava de um ajuste, precisava ser melhor. Eu precisava trabalhar para um ser humano melhor. Eu precisava tentar responder como eu poderia ajudar a interromper o ciclo enlouquecido que a gente estava vivendo. E dessa clareza nasceu o compromisso de lutar por um mundo possível. Passei a ocupar, então, lugares de gestão em organizações do terceiro setor, participando fortemente das ações que pudessem garantir um mundo melhor e um futuro possível. Numa dessas ações, foi que possibilitou o encontro definitivo com o clima e com o climate reality de uma só vez. Eu soube que haveria um concerto musical para chamar a atenção do aquecimento global. E quem vinha cantar? Madonna. Eu sou da década de 70, Madonna é o auge. Não podia perder isso. E aí, a gente reuniu rapidamente 40 instituições e mais de 1.000 pessoas para ratificar uma carta verde que tinha, entre outros, era um termo de compromisso com 10 sugestões que cada um de nós poderia fazer e, fazendo isso, fazia diferença no mundo. Bom, depois disso, todos ratificados e todos assinando a carta, nós marchamos por Copacabana. As questões ambientais se agravavam por atitudes e escolhas que fazemos no nosso dia a dia. Mas quando dizemos não tenho tempo para perder com a questão ambiental, ou eu tenho mais o que fazer, ou enfim, ainda tem muito tempo para isso, a gente não para avaliar as nossas escolhas e os nossos hábitos. Ou o que a gente faz com as nossas escolhas e com os nossos hábitos. E a verdade é que a gente não tem mais tempo. Agora é o momento. Ou mudamos ou renunciamos ao futuro. E é preciso dizer que esse futuro não é nosso. Enfim, essa marcha eu fiz ao lado de muitas pessoas queridas que acabaram se tornando amigos mais queridos ainda e que se tornaram parte inseparável dessa história, da minha história. E foi nessa primeira caminhada que eu conheci o Alfredo Sirkis, que já estava conectado com o tema e já caminhava com o Brasil no clima. Fizemos outras caminhadas até que a última nos uniu de vez e para sempre. Me levou para dentro do Centro Brasil no Clima e me trouxe para o Climate Reality Project. Em 2015, cidades de todo o mundo promoveram marchas globais pelo clima, com o objetivo de pressionar os países, participantes da Conferência do Clima em Paris, a adotarem metas mais ambiciosas na redução de emissões de gases de efeito estufa. Alfredo, então, me convidou para ajudar na realização da Marcha Global pelo Clima aqui no Rio, que abordou, além da questão climática, a tragédia ocorrida em Mariana. E, cá para nós, depois de eu ter realizado outras marchas, eu já tinha entendido que o poder do engajamento estava em fazer com que as pessoas acreditassem naquilo, né? Se unissem e se engajassem naquele tema, né? Fazendo que o coração das pessoas batessem mais rápido, brilhassem, né? Os olhinhos brilhassem das pessoas. E o que a gente precisava fazer era unir. Né? A gente precisava atrair as pessoas que trabalhavam juntas, trazer redes, trazer organizações que já tinham uma rede formada. Né? Que, mais uma vez, a gente não tinha tempo para ir no 1 a 1. E essa marcha foi um sucesso, atraindo mais de 3.000 pessoas. Da primeira marcha a essa última marcha, eu percebi que esse era o segredo. Unir as pessoas, fazer com que as diferenças pudessem se somar para provocar mudanças. Criar conexões e nelas se conectar não só com a sua essência, mas se reconectar com a natureza. Com a sua natureza, com a natureza do outro, com o outro. E esse foi o meu aprendizado. E essa tem sido a minha missão. Criar essas conexões através das comunidades onde eu atuo, como no Climate Reality. É esse espaço que a gente olha para dentro da gente e a gente olha para fora e a gente vê o outro. Né? A gente vê o outro como indivíduo, mas a gente atua em comunidade. Hoje eu consegui juntar toda a experiência que eu tive trabalhando com mais de 200.000 pessoas, entre crianças, jovens e adultos, e
mais de 550 escolas, mais de 50 empresas ao longo desses 27 anos. E aqui no Climate eu posso conectar com tudo isso. Eu posso colocar o meu coração a serviço dessa missão e tecer junto com mais de 1.200 lideranças climáticas aqui no Brasil, que são seres humanos extraordinários, sensacionais, inspirados por Al Gore e pelo legado do Alfredo Sirkis, para dar um passo gigantesco, ampliando a reconexão do ser humano com a natureza. A natureza sempre fez parte da minha vida. Desde criança eu estive integrada com os mais diferentes cenários naturais e com uma grande diversidade de vidas, animais e vegetais. Quando eu não estava na praia, eu estava nas matas, quando eu não estava nas matas, nos lagos, rios, lagoas, riachos, e eu sempre deixava um pedaço de mim ao longo do caminho, testa, queixo, joelho. Com a natureza eu aprendi quase tudo. Nela eu obtive resposta para muitas das minhas perguntas existenciais. E observando a natureza eu aprendi sobre ritmos, respeito, esperança, beleza, gratidão, Deus. Com a natureza eu aprendi que todo ser vivo é importante e imprescindível para a roda da vida. Que tudo se resolve. Controle é uma grande bobagem. E que tudo se move e se transforma. Que ainda que eu não compreenda, existe uma razão para tudo. E ela costuma ser incrível. Eu pude me reconectar com a minha essência. Reencontrei meu equilíbrio, redefini minhas prioridades. Larguei um monte de coisa desnecessária da minha vida. Descobri amizade, amor, comunidade, minhas forças e o refúgio das minhas fraquezas. Então, aos poucos, iniciamos as trocas. Ao oferecer as minhas alegrias e meus desafios para a natureza, ela compartilhou suas glórias e seus pedidos de socorro. E mesmo sem planejar, sem uma meta clara e definida, começamos a caminhar juntas, lado a lado, compartilhando a vida e oferecendo suporte uma à outra, reconectada e conectadas para sempre.